Abra suas Bíblias, Salmo 51, vamos ler 2 versículos, versículo 11 e 12. Depois que nós lermos o texto, você fica aí com a sua Bíblia aberta, porque como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus só tem compromisso com a palavra do pregador se o pregador tiver compromisso com a palavra dele, amém? Então é sempre bom quando alguém for pregar, você ficar com a sua Bíblia aberta aí e examinar, porque a própria Bíblia também ensina, examinai as profecias. Então nós podemos examinar e também desexaminar as Escrituras. Vamos ler aqui Salmo 51, versículo 11 e 12, depois você que trouxe sua Bíblia aí, senta com a Bíblia aberta, para nós fazermos uma meditação. Na versão que eu tenho aqui em mãos, diz o seguinte: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Pode se assentar aí. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas eu gosto muito de observar as coisas e tentar imaginar como que era na época da Bíblia, e também nos dias de hoje eu gosto muito de observar. E não sei se vocês já pararam para pensar que o porquê algumas pessoas na Bíblia e nos dias de hoje foram e são tão bem-sucedidas com Deus, e outras pessoas no tempo bíblico e nos dias de hoje têm uma vida espiritual fracassada, não consegue sair do lugar. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é algo que tanto na época bíblica, pessoas que começaram o seu ministério muito bem, como por exemplo Salomão, com toda a sabedoria, com toda a riqueza, com todo o discipulado que ele teve do pai, porém terminou sua vida espiritual de uma forma lamentável, com inúmeros casamentos, com a instituição de idolatria no seu reinado. E eu fico imaginando sobre isso, e uma das razões, um dos motivos que eu acredito que algumas pessoas foram e são bem-sucedidos, tanto no natural como no espiritual, é o conhecimento que a pessoa tem. Conhecimento é algo que não pode ser roubado. Eu não posso chegar aqui no pastor Jair, apontar uma arma para ele e falar assim: me passa seu conhecimento bíblico aí agora, senão eu te mato. Ou secular que seja. Conhecimento é algo que não pode ser roubado. E o conhecimento é muito valoroso, vale muito. Você vê um ajudante de pedreiro, servente de pedreiro. Ele trabalha 9 horas por dia e vai ganhar em média aí R$120. Aí você vê um médico, especialista, igual nós temos ali em Palmeirinho, o doutor Edinho. Tem gente que sai daqui de Catalão, com uma cidade muito maior, para ir levar seus filhos lá no doutor Edinho, que é um pediatra muito bom. Em 40 minutos, ele coloca lá R$450 no bolso. E aí você vê um dono dessas grandes redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google. A pessoa está dormindo, está ganhando dinheiro. A pessoa está almoçando, está jantando, está ganhando dinheiro. O porquê disso? Conhecimento. O conhecimento é muito valioso. Porém, o conhecimento aqui da terra só vai valer aqui para essa terra. Por mais que seja um excelente arquiteto, um excelente médico, um excelente advogado, um excelente engenheiro, o conhecimento dele só vai valer por aqui. Agora, o conhecimento bíblico, irmãos, vai valer para toda a eternidade. O conhecimento da terra passa, mas o conhecimento do céu é eterno. Então, os homens que foram e são mais bem-sucedidos foram os homens que conheceram o coração de Deus. E Davi foi um desses homens que foi bem-sucedido. Por quê? Porque ele conheceu o coração de Deus. Na época da lei que ele viveu, ele já falava que as orações dele eram como incenso.
Naquela época ele já falava que Deus não se agrada de milhares de sacrifícios, mas Deus se agrada de um coração puro na presença dele. Então, Davi, ele sabia que não era entre ele e o leão que ele matou para proteger as ovelhas do seu pai. Davi sabia que era a presença de Deus na vida dele. Davi sabia que não era entre ele e o urso que ele também matou. Davi sabia que era a presença de Deus na vida dele. Davi sabia que não era pela sua capacidade de guerrear que ele venceu o gigante, mas Davi sabia que era a presença de Deus na vida dele. Tanto é que ele disse: você vem a mim com a espada, escudo, lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, irmãos, ele teve esse conhecimento do coração de Deus. Davi, ele sabia que aqueles valentes que começaram a seguir ele, foram leais a ele. Davi sabia que eles não seguiam ele porque ele era uma pessoa top, mas Davi sabia que eles o seguiam porque eles viam a presença de Deus na vida dele. E isso, irmãos, é muito importante, porque tem pessoas que Deus começa a honrar um pouquinho, começa a exaltar, a pessoa já pensa que é ele, já pensa que é ela. Por isso que a própria Bíblia diz: a soberba precede a ruína. A pessoa começou a se exaltar, irmãos, infelizmente você pode esperar, se ela não se arrepender, a queda é certa. E Davi, ele sabia que não era o seu talento musical que expulsava os demônios na vida de Saul. Ele sabia que era a presença de Deus na vida dele. Glórias a Deus. Davi sabia que não eram os méritos dele que fez com que ele fosse rei, mas a presença de Deus na vida dele. Por isso, por que você acha que a primeira decisão de Davi foi buscar a arca da aliança, que representava a presença de Deus? Porque Davi sabia que sem a presença de Deus, ele era um fracassado. Então, meus irmãos, isso aqui, esse conhecimento aqui é muito importante para nós. Porque às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas, fica correndo atrás de tantas invencionices e propostas que aparecem por aí, e esquece do principal, que é a presença de Deus. Aquele homem que queria candidatar para presidente, ele candidatou e foi eleito como deputado lá em São Paulo, Pablo Marçal. Um dia um amigo meu aqui de Catalão me mandou uma live dele, e aí eu assisti, aí ele falava assim: eu vou passar os códigos da internet, eu vou passar os códigos da internet. Se quem fazer isso, ele ficava fazendo aquele jogo ali de marketing. E aí ele falou assim: essa live aqui vai ficar para todo mundo, e a partir de amanhã, era bem de madrugadinha, eu vou fazer uma live todo dia, tal hora, e aí se você escrever lá e tal, e acompanhar essas lives, eu vou te passar os códigos da internet. Aí eu pensei, pastor Jair, eu já tenho uns 4 ou 5 anos que eu gosto de evangelizar pela internet, e mando vídeo, gravo vídeo, edito ali, fraquinho, mais fácil, e eu tenho 200 e poucos inscritos no meu canal no YouTube só. Aí eu pensei, é disso aí que eu preciso. E aí eu pensei, na época eu não tinha nem internet lá em casa, eu pensei, eu vou acordar cedo, vou lá para a porta do meu serviço. Era umas 5 horas da manhã, achar a live dele. Depois eu parei para pensar, gente, é muito mais vantagem eu acordar 5 horas para orar, do que acordar 5 horas para escutar um camarada ficar falando coisas que às vezes só vai funcionar para ele. E nós hoje estamos assim, meus irmãos. Naquela época, Deus falou para o povo de Israel através do profeta Jeremias: 2 maldades fez meu povo. A primeira, abandonou a mim, manancial de águas vivas. Segundo, cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Hoje, nós podemos descer ali, embaixo, no andar de baixo ali da nossa igreja, abrir o bebedouro e sai água. Mas lá no Oriente Médio, naquela época, a água era coisa valiosíssima. Ainda mais água viva que a água corrente. Agora você pode imaginar o que é isso? Uma pessoa, vamos colocar nos dias de hoje para você imaginar, a pessoa tem uma terra, um terreno, e lá na terra dele tem uma nascente de água.
Aí ele olha assim, aquela água limpinha, cristalina, lembrando aquela época que não tinha agrotóxico, não tinha essa lixaiada, uma água cristalina jorrando. Aí você imagina a pessoa olhar assim e falar assim, não, eu não quero isso aí não, deixar isso aí para os outros, eu vou cavar uma cisterna para mim. Lá no Oriente Médio, pura pedra, puro cascalho, a pessoa tentando cavar, e a cisterna ainda rachada que não retém água. Você, olhando assim, você vai pensar, um camarada desse é louco, tem demência. Mas espiritualmente, muitas vezes nós fazemos isso. Espiritualmente, muitas vezes nós fazemos essas loucuras. Deus, Ele quer se relacionar conosco. E as pessoas que entenderam, que tiveram conhecimento do coração de Deus, foram e são as pessoas mais bem-sucedidas. Por que você acha que explodiu nos últimos anos a depressão, o suicídio, as doenças psicossomáticas? Porque nós estamos deixando a fonte de água viva para correr atrás de cisternas rachadas que não retêm água, que não matam a nossa sede. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, nossa família, nós não temos muito dinheiro, mas nós gostamos de passear. Quem gosta de passear aí, amém? Amém. Às vezes a gente fica olhando ali nas redes sociais, Ilhas Maldivas, e a gente pensa, já pensou? Como seria bom uma semana lá? Aquelas cabaninhas mais lindas, aquele mar bonito, lindo. Talvez ninguém de nós aqui nunca teremos oportunidade de ir lá. Mas imagina só, alguém que tem oportunidade de ir lá nas Ilhas Maldivas, passear o dia que quiser, a hora que quiser, tem tempo e tem dinheiro para ir. E a pessoa nunca vai lá. Você pensa assim, nossa, gente, como que é bobo desse jeito? Eu queria tanto ir lá, num lugar bom daquele, e não posso. A pessoa pode e não vai. E nós, que o véu se rasgou de alto a baixo, e nós temos 24 horas por dia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, muito melhor que Ilhas Maldivas, muito melhor que Orlando, muito melhor que Paris, muito melhor do que as cataratas do Iguaçu, e às vezes ficamos perdendo tempo com lixo espiritual, perdendo tempo com coisas que não edificam, perdendo tempo com vãs, com tendas, perdendo tempo com coisas que são embaraço para a nossa vida espiritual. Esse é um start que nós temos que saber para ter uma vida bem-sucedida. Todos os homens e mulheres da Bíblia que tiveram uma vida bem-sucedida foram aquelas pessoas que entenderam o coração de Deus. Enquanto Sansão tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele pegava um portão de centenas de quilos e carregava por vários quilômetros, como se ele estivesse carregando essa Bíblia aqui, ó. Por quê? Tinha Deus na vida dele. Enquanto Sansão tinha o Espírito Santo de Deus, ele amarrava as raposas pelo rabo e incendiava a seara dos filisteus. Enquanto Sansão tinha a presença de Deus na vida dele, ele com uma queixada de jumento matou centenas de inimigos. Agora o dia que a presença de Deus saiu da vida dele, ele virou espetáculo para o inimigo. Muitos de nós nascemos para ser libertadores. Muitos de nós poderíamos estar vivendo coisas extraordinárias. Eu falo isso aqui primeiramente para mim, porque eu tenho muitas palavras de Deus na parte da minha vida, da parte de Deus na minha vida. Porém, nós não estamos vivendo isso, sabe por quê? Porque estamos embaraçados com as coisas aqui dessa terra. Hebreus 12:1, deixando para trás todo o pecado e embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Vai atrapalhar nós chegarmos no nosso objetivo. Então, meus irmãos, nós temos que entender, o mais importante na nossa vida é ter o Espírito de Deus na nossa vida. Enquanto Saul tinha a presença de Deus na direção de Deus, Saul profetizou. Vocês leem a Bíblia, vocês sabem, Saul profetizou. Enquanto Saul tinha a presença de Deus na vida dele, ele foi lá, pegou 2 bois e partiu no meio. Pensa, para você ver. Mas, quando ele saiu da presença de Deus, além dele não ser mais templo de Deus, quem foi habitar nele foi demônio, ele foi perturbado. Por isso, irmãos, que
Davi foi uma pessoa bem-sucedida, porque ele entendeu o coração de Deus. Mas, infelizmente, Davi peca. E peca de maneira horrorosa. Por isso ele escreveu esse Salmo 51, a qual nós lemos. Que é um salmo onde Davi confessa seu pecado, um salmo onde Davi mostra o seu arrependimento. No versículo 11 que nós lemos, na versão King James, eu vi um irmão chegando aí com a Bíblia na versão King James, diz o seguinte, Davi falando: não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Meus irmãos, Davi não estava preocupado com o trono. Ele não disse: Senhor, eu pequei, mas não tira o trono de mim não. Davi não estava preocupado se ele ia perder o seu exército, seus valentes de Deus. Davi não disse: Senhor, não deixa eu perder meus valentes não, porque sem meus valentes eu vou ficar sem segurança, e um homem sem segurança aqui tem muita guerra, eu estou perdido. Lembrando que Urias, que ele matou, era um dos seus valentes. Davi podia ficar preocupado, assim, se eu fiz essa atrocidade com um dos meus valentes, os outros vão revoltar contra mim e eu estou perdido. Davi não ficou preocupado com isso. Davi não ficou preocupado com as riquezas. Lembra do que eu disse sobre o conhecimento? Davi, ele conhecia o quê? Que o mais importante na vida dele, ou a única coisa necessária, era estar aliançado com Deus. Por isso Davi diz: Senhor, não me tires da tua presença, não tire de mim o teu Espírito. Por que ele disse isso? Porque com o Espírito Santo de Deus, ele aliançado com Deus, as outras coisas iam acontecer naturalmente na vida dele. Não é assim que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que às vezes nós não cremos verdadeiramente nessa palavra e queremos buscar as nossas formas de ser feliz. Davi era um judeu, ele cresceu ouvindo histórias de como Enoque andou com Deus. Davi cresceu ouvindo histórias de como Noé andou com Deus. Davi cresceu ouvindo histórias de Isaac. Isaac, em uma época de fome, ele plantou e colheu 100 por 1. Imagina só isso, irmão. Se é época de fome, você vai entender que todo mundo que estava plantando não estava colhendo, provavelmente não tinha chuva. Mas Isaac não ficou olhando para o céu, se vai vir chuva. Isaac não ficou olhando, ver se vai fome. Primeira coisa, ele semeou em fé e colheu. Nós acreditamos que dias maus virão pela frente na nossa nação. Nós acreditamos que dias difíceis virão pela frente. E aí? Você vai semear com fé? Ou você vai pensar: é melhor eu guardar meu dinheirinho aqui, porque não sei, né? Se amanhã vai ter maná de novo. Davi cresceu escutando isso. Ele entendia que a pessoa que tem uma aliança com Deus, independente do que acontece, ela é vitorioso. Todos os homens que entenderam que o mais importante, ou a única coisa que importa, é ter uma aliança com Deus, foram e são bem-sucedidos. Eu já disse aqui que naquela época a água era algo valiosíssimo. E aí alguém chega em Isaac e fala assim: esse poço de água aí é meu. Vamos contextualizar? Você tem uma grande empresa aqui em Catalão. Vamos supor que a maior empresa de material de construção de Catalão é sua. Aí alguém chega e fala assim: essa empresa aqui é minha. Não, aí, como assim? Não é minha. Você sai daqui ou nós dois vamos desentender. Não, pode ficar. E aí Isaac ia lá e cavava outro poço e saía água. Aí chegava outro lá e falava assim: não, esse poço aqui também é meu. Tranquilo, meu irmão, eu tenho uma aliança com Deus. Aonde eu bater um enxadão, sai água. Aleluias. Quem tem uma aliança com Deus, irmãos, passa governo, entra governo, vai crise, vem crise, está sadio e está doente, mas a pessoa prospera. Por quê? Porque o mais importante é estar aliançado com Deus. Glórias a Deus. Vocês lembram de Abraão e Ló? Os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. E Abraão chega em Ló e fala assim para ele: faz o seguinte,
escolhe para que lado você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se fosse para escolher, quem tinha direito de escolher era Abraão. Porque Abraão, além de ser o mais velho, além de ser tio, ele ainda era o que tinha promessa. Mas exatamente porque ele tinha promessa, ele não se preocupava com isso não. Aí lá olha as Campinas, perto de Sodoma e Gomorra, e como diz o goiano, vou rachar de ganhar dinheiro, aí. Minhas ovelhas vão ficar redondinhas de gorda. Mas o que acontece? Sem a aliança com Deus, a pessoa não prospera. Deus quer levantar homens e mulheres de uma só coisa, ou seja, de relacionamento com Deus. Por isso Davi escreveu no Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor. Quantas coisas? Uma coisa. Deus quer levantar homens e mulheres de uma só coisa. Por quê? Porque a partir do momento que você e eu temos uma aliança com Deus, já era, meu irmão, nós já somos vencedores. João viu em Apocalipse uma grande multidão, de toda língua, tribo, raça e nações, de vestes brancas, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele viu. Eu acredito que João me viu lá. Eu acredito que João já te viu lá. A minha esposa, os meus filhos. Se Jesus demorar a vir, eu acredito que João já viu meus netos lá. Se Jesus demorar mais um pouco a vir, eu acredito que João já viu meus bisnetos lá. Porque eu já oro por eles antes deles existir. Então, meus irmãos, quem está aliançado com Deus, já é vencedor. O que vier é lucro. Pega hoje um homem mais rico, eles falam aí que é o Elon Musk. Ele, multibilionário, nem é milionário, multibilionário. Se ele perder $1, é uma perca, sim ou não? É uma perca, perdeu $1. Mas você acha que se ele perder $1, ele vai ficar, eu não vou nem dormir hoje que eu perdi $1, eu estou desesperado, meu Deus do céu, chama um médico ali para medir minha pressão. Você acha que vai ficar assim? Não vai. Por quê? Porque o que é $1 para quem é multibilionário? Desse jeito tem que ser nós, irmãos. Ainda que nós temos percas, ainda que nós temos decepções, ainda que nós temos contratempos, nós temos Deus, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Há uns anos atrás eu rompi o tendão de Aquiles e precisei fazer 3 cirurgias e cada vez só ia complicando mais. E um dia o médico falou para mim assim, você vai acabar perdendo essa perna. E eu fiquei desesperado. E aí um dia eu estava chorando lá no banheiro dentro de casa sozinho, minha perna virou uma coisa esquisita, que ela abria assim, terrível, não vou nem falar aqui. E aí um dia eu chorando lá desesperado, e o Espírito Santo falou comigo, eu pensei, gente, eu tenho Deus, eu sou salvo, Deus sabe que eu preciso da minha perna, mas se eu perder, o importante é que lá no céu, eu vou ter um corpo glorificado. Eu não posso fazer nada, os médicos não estão dando conta de resolver o problema, eu vou descansar no Senhor e adorar o Senhor, porque o mais importante que eu tenho, mais importante eu já tenho, que é a salvação. E nós, irmãos, às vezes esquecemos que somos salvos, esquecemos que temos livre acesso ao Santo dos Santos, e ficamos igual os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, preocupado, desesperado, o que vai ser amanhã, como que eu vou comer, como que eu vou vestir, como que vai ser a conta, como que vai ser aquilo. Por isso, irmãos, nós precisamos mais do que nunca voltar ao primeiro amor. Quando eu estava nos meus primeiros passos na fé, novo convertido, um homem lá em Pameri, lá, muito conhecido, muito inteligente, falou assim para mim assim, o mundo depende do dólar. Se o dólar for assim ou for assado, todo mundo depende do dólar. Eu olhei assim por respeito, eu não falei nada, mas eu pensei no íntimo do meu coração, eu dependo de Deus. Se dólar estiver alto e baixo, para mim tanto faz. Mas aí às vezes o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e aí a gente começa a acreditar que as coisas desse mundo vão dirigir a nossa vida. Você lembra que eu já falei de Isaac? Isaac não preocupou se tinha fome, Isaac não preocupou se as pessoas queriam tomar as coisas dele, ele preocupava com o quê? Com a aliança dele com Deus. Uma coisa só é necessária, e eu a buscarei, diz Davi. Glórias a Deus. Quando, no Novo Testamento, vocês conhecem a história,
Marta e Maria. Uma preocupada com os afazeres e a outra se deleitando aos pés de Jesus. Jesus diz: Marta, você está muito ansiosa. Marta, você está muito preocupada. Como diz o pastor Lorival Dias Neto, aquela pregação que falou assim: Marta batia panela, fazia barulho na cozinha para ver se Maria lá. E ele falou: você está muito preocupado, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Quantas coisas que Jesus falou que era necessária? Uma coisa. Eu quero que você vá para sua casa com isso em sua mente. Uma coisa só é necessária. Deus procura homens e mulheres de uma só coisa. Aleluias? Uma só coisa. E eu vou encerrar essa palavra dizendo o seguinte: o diabo, irmãos, ele também só tem um objetivo. Ele usa várias estratégias, mas ele também só tem um objetivo. O objetivo dele é o quê? Nos afastar de Deus. Porque ele conhece aquele versículo que diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Ele tem várias estratégias. Com Jó, ele tocou no dinheiro de Jó, tomou as riquezas de Jó, querendo que Jó se afastasse de Deus. Com Jesus, ele já ofereceu dinheiro. Eu te dou isso aqui tudo se você me prostrar. Ou seja, ele tem várias estratégias, mas um só objetivo. Mas nós temos que saber uma coisa só é necessária: estar aliançado com Deus. Ele é suficiente. Jesus conta uma parábola que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquilo ali. O inimigo, meus irmãos, ele não está preocupado se a pessoa consome ou não consome pornografia. Ele quer saber se através daquela pornografia ele vai separar aquela pessoa de Deus. O inimigo não está preocupado se a pessoa é mentirosa. Se mente, ele é o pai da mentira. Ele não está preocupado com isso. Mas ele instiga a pessoa a mentir, por quê? Porque a mentira afasta a pessoa de Deus. O inimigo não está preocupado se a pessoa rouba. Alguém rouba o seu patrão, pega um dinheiro que não é dele, porque ele mesmo é ladrão. Mas ele usa essa cobiça financeira para quê? Para afastar a pessoa de Deus. Tudo que o inimigo coloca na nossa frente, ele só tem um objetivo: nos afastar de Deus. E nós temos que ter um único objetivo: estar aliançados com Deus. Amém? Por que aquelas pessoas no livro de Atos, Paulo e Silas, acabaram de tomar uma surra, com as costas ardendo, cheio de calombo, num calabouço, amarrados de pé e mãos, perto da meia-noite, eles ainda oravam e adoravam? Por quê? Qual que era o motivo que eles tinham para isso? É porque eles eram homens de uma só coisa. Eles sabiam que, por mais que as circunstâncias mudassem, o mais importante era o quê? Estar aliançado com Deus. Quando nós vamos estudar a história da igreja, os mártires, pessoas chegavam naqueles homens e mulheres de Deus e diziam: me dá aqui sua criancinha, do tamanho das minhas. O leão está aí, a arena está aí. Você quer livrar seu filho? É só negar. E a história vai dizer que aqueles papais, aquelas mamães, diziam o seguinte: vai, meu filho, daqui a pouco nós nos encontramos na glória. Porque eram homens e mulheres de uma só coisa. Homens e mulheres de uma só coisa. Meus irmãos, a única coisa que vai mudar essa nação, verdadeiramente, é um avivamento genuíno. E um avivamento não vem por deputado, não vem por senador, não vem por presidente, o avivamento vem pela igreja. Já existe lei que proíbe aborto, e as pessoas abortam. Já existe lei que proíbe drogas, e as pessoas usam droga até morrer de overdose. Inclusive países que têm pena de morte para traficante, pessoas ainda arriscam suas vidas lá. Agora, quando essa lei ela é gravada no coração do homem, pode liberar, pode chegar com qualquer quantidade de droga, qualquer proposta, a pessoa não faz. Por quê? Porque
A lei no papel não muda ninguém, ou quase ninguém, mas a lei de Deus no coração do homem, ele muda. Aleluias. No momento do louvor, eu estava lembrando, a última festa que eu vim do mundo foi aqui em Catalão. Fui embora totalmente drogado, totalmente numa situação miserável. Mas hoje, graças a Deus, mais de 12 anos depois, essas coisas não fazem mais sentido para mim. Por quê? Porque o prefeito de Ipameri fez um decreto? Não, porque os decretos de Deus estão no meu coração. E não foi um deputado, não foi um senador que foi lá colocar esse decreto, não. Foi um servo e uma serva de Deus. O Brasil precisa de nós, igreja. Quanto maior as trevas, mais brilha a luz. Quanto maior as trevas, mais brilha a luz. Está na hora de verdadeiramente as pessoas ver a luz de Cristo na minha e na sua vida. Se coloque de pé. Vamos orar. Meu Deus, o Senhor conhece, ó Pai, meu coração. O Senhor sabe, ó Pai, que eu tento ser fiel à Tua palavra. Meu Deus, eu não tenho condições, mas que o Espírito Santo do Senhor grave essa mensagem em nossos corações. Davi diz: não retire de mim o Teu Santo Espírito. Volta a me dar a alegria da salvação. Aleluias. Muitas vezes nós estamos tristes, ó Pai, porque nós estamos distantes do Senhor. Muitas vezes nós estamos angustiados, ó Pai, porque nós estamos distantes do Senhor. Muitas vezes nós estamos com depressão, porque nós estamos distantes do Senhor. Mas nos dá a fé necessária para saber que o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente na nossa vida. O mais importante é estar aliançado com o Senhor. O mais importante é estar, ó Pai, aliançado com o Senhor. Porque se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluias, glórias a Deus.